No fim da tarde desta quinta-feira, o juiz Sérgio Moro decretou a prisão do ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro acaba de ordenar a prisão do ex-presidente Lula. Lula responde a 3 processos em Curitiba e já foi condenado em 2 deles, apenas que somam 29 anos de prisão. As condenações se referem ao triplex do Guarujá e à reforma do sítio de Atibaia. Todos esses casos são da famosa 13ª Vara Federal de Curitiba e passaram pelas mãos do ex-juiz Sérgio Moro. Os processos contra Lula em Curitiba são um dos maiores casos de lawfare já vistos no mundo. Nesse tipo de guerra, o ataque aos inimigos políticos é feito por meio da justiça, com múltiplas acusações, bloqueios de bens e divulgações seletivas na imprensa. O objetivo é inviabilizar a defesa e criar na sociedade um clima de culpa. E o julgamento passa a ser mera formalidade. As condenações já estão prontas. Um manifesto assinado em outubro de 2019 reuniu juristas de 8 países. A lista inclui pessoas do calibre de Susan Ackerman, maior especialista em combate à corrupção do mundo. Eles foram unânimes ao afirmar que Moro não só conduziu o processo de forma parcial, como comandou a acusação. Essa manobra vinha sendo denunciada pela defesa de Lula desde 2016. A ONU já concedeu 2 liminares favoráveis ao ex-presidente. Eu queria dizer ao povo brasileiro que essa decisão minha de aceitar o cumprimento do mandato é para provar uma coisa nesse país. Primeiro, que eu não tenho medo das denúncias que estão contra mim, porque eu sou inocente e não sei se meus acusadores são inocentes. E eu quero provar a minha inocência. Se tem político que não tem honra e não se defende, eu tenho muita honra e quero me defender. É por isso que eu estou muito tranquilo, sabe? Vou a Curitiba, saber o que o seu Moro quer, o que o seu Dallagnol quer, saber se eles estão dispostos a discutir comigo e debater, sabe, publicamente os processos. Eu quero provar que eles estão mentindo a meu respeito, eles sabem que é mentira e estão quase que serviçais da Globo. A Globo é que dá a veracidade das mentiras que eles contam e eu resolvi enfrentá-los. Então é isso, é por isso que eu estou indo agora para Curitiba e quero pedir muita, mas muita vontade de lutar do povo brasileiro. Muita, sabe? É isso, eu tô com a consciência tranquila dos inocentes. Enquanto Moro e sua turma diziam que a perseguição a Lula não passava de uma teoria da conspiração, explodiu como uma bomba o escândalo da Vaza Jato. Nas trocas de mensagens estão provas de que Moro e procuradores de Curitiba viam Lula como um adversário. Estavam dispostos a tudo para prendê-lo. No ringue com o Lula, né? Na audiência. Eu quero lembrar apenas a quem nos vê. 580 dias de prisão. Num cubículo. Eu estive lá e vi. Eu já disse e repito, eu teria uma crise claustrofóbica em 15 dias que passasse ali dentro. Jornalistas sem caráter costumavam tratar o cubículo como a sala VIP em que estava preso o presidente Lula. Foram 580 dias, nos quais o presidente Lula perdeu um irmão e não pôde ir ao enterro, ao velório. Ainda neste ano, Lula também perdeu um neto, Arthur, de apenas 7 anos, que teve uma infecção generalizada causada por bactéria. Procuradores da Lava Jato voltam a trocar mensagens num grupo privado no Telegram e ironizam a ida de Lula ao enterro do neto. De acordo com as conversas divulgadas agora, quando a ex-primeira-dama Marisa Letícia faleceu em 2017 por causa de um AVC hemorrágico, os procuradores trocaram mensagens pelo Instagram com ironias sobre a morte dela e o luto do ex-presidente Lula. Quem é avô, e eu sou, é muito capaz de entender a dor de alguém como um avô, apaixonado pelo neto como ele era, não poder estar com os seus e permanecer com os seus durante esse período. E o presidente Lula foi alijado
de uma eleição presidencial, que provavelmente ganharia, segundo informavam as pesquisas. Mas a Lava Jato agora passa a ser alvo de críticas e até de investigações por possíveis irregularidades. 58% acham que a conduta de Sérgio Moro é inadequada. 59% dos entrevistados acreditam que, se comprovadas as irregularidades, eventuais decisões de Sérgio Moro devem ser revistas. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça do Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex do Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Com a decisão, o ex-presidente Lula volta a ser elegível. Tenho certeza que esse dia chegaria. Esse dia chegou com o voto do Fachin, de reconhecer que nunca teve crime cometido por mim, de reconhecer que nunca teve envolvimento meu com a Petrobras. E toda a amargura que eu passei, todo o sofrimento que eu passei, acabou. Eu estou muito tranquilo. O processo vai continuar, tudo bem, eu já fui absolvido em todos os processos fora de Curitiba. Então, é importante a gente entender que isso está sendo falado há muitos e muitos e muitos anos. Não surgiu agora essa questão da competência territorial. Não é? Então, a grande questão aqui, eu quero sublinhar esse ponto para vocês, é por que raios agora? O ministro Fachin decide de forma monocrática e, enfim, aparentemente do nada, um questionamento que está posto há anos. Esses mesmos argumentos estão sendo apresentados para o Supremo já desde 2016, quando a defesa do Lula argumentou que não havia relação justificada da vara de Curitiba com a Petrobras e que mesmo que o tal triplex fosse do Lula, a incumbência para a investigação seria do Ministério Público do Estado de São Paulo, onde fica o apartamento. Agora, o fundamental é o seguinte: Edson Fachin finalmente admite aquilo que a boa consciência jurídica do país estava dizendo há muito tempo e que eu estou dizendo desde sempre, desde que saiu a sentença de Sérgio Moro. E eu fui ler a sentença e não encontrei a prova. Os coleguinhas que acharem que o Fachin está errado agora, vão para a sentença tentar achar a prova, por favor. Encontrando, me diga onde está. Eu tenho uma grande curiosidade. Mas eu trago outro detalhe da sentença do Sérgio Moro para vocês. Ao justificar a condenação, ele disse: a corrupção perfectibilizou-se. Ele gosta de usar de vez em quando palavras difíceis e às vezes ele imagina outras, como conja. A corrupção perfectibilizou-se com o abatimento do preço do apartamento e do custo da reforma da conta geral de propinas, não sendo necessário para tanto a transferência da titularidade formal do imóvel. Então, é o que ele diz, o imóvel não é do Lula. E ele diz que tem uma conta geral de propina e o apartamento foi descontado da conta geral de propina. Aí você me pergunta, mas Reinaldo, há alguma prova nos autos de que existe a conta geral de propina? Respondo, não. Sabe quem falou numa conta geral de propina, desesperado, já tentando fazer delação premiada? O Léo Pinheiro. Alguma prova de que existe a conta geral de propina? Não. A coisa é tão escandalosa que veio a público um diálogo recentemente, que vocês encontram lá no meu blog, no texto que eu acabei de escrever sobre a Lava Jato, e sobre a decisão do Fachin. Tem uma decisão dos procuradores, uma conversa dos procuradores, atenção para isso. Conversa dos procuradores revelada por reportagem da Folha e do Intercept. 26 de agosto de 2016. Ana Carolina, tinha isso de conta clandestina de Lula? Tá falando da conta geral de propina. Ah, esses advogados não valem nada. Não que eu lembre. Também não lembro. Creio que não há. Meu amor que está me ouvindo, vejo que está faltando um retorno aí nesses diálogos. Conserta para mim. Não, ninguém nunca tinha ouvido falar disso. Sérgio Moro ancorou uma condenação
com base nesta declaração, sem haver prova. Na democracia, as pessoas têm de ser condenadas ou absolvidas segundo a lei. Você não pode subtrair a liberdade de alguém sem prova, com base na presunção de culpa, com base numa construção mental, que foi o que fizeram. O Ministério Público dispõe de todos os meios para produzir provas. Que as produza dentro dos limites da lei. Por quê? Porque agora, né, reconhecendo a validade de argumentos antigos depois de deixar o Lula preso por 1 ano e meio. Vamos lembrar aqui que o ex-presidente Lula foi privado da sua liberdade e impedido de participar de uma disputa eleitoral por decisões de um juiz incompetente, que foi isso que decidiu o ministro Fachin agora. A reparação para esses danos é impossível, não tem desculpa, não é assim, ou não deveria ser, é lógico. A gente condena uma pessoa, retira dela a sua liberdade, os seus direitos políticos e depois fala, ai, putz, nossa, desculpa, não era Curitiba, não, nossa, vamos trocar, anula. Oi! Há 2 anos, o STF tem nas mãos um pedido da defesa de Lula para julgar a conduta de Sérgio Moro. E não há motivos para que esse pedido ainda não tenha sido analisado. O que está em pauta é a suspeição de Moro, que é a simples suspeita de que um juiz possa ter favorecido um dos lados. A defesa do ex-presidente vem insistindo para que o julgamento do mérito seja retomado e espera que o habeas corpus volte à pauta do STF em breve. E a gente precisa lembrar aqui que o ministro Fachin sempre foi considerado um lavajatista, um defensor da operação. Essa decisão do Fachin, ela protege o ex-juiz Sérgio Moro do papelão de ser considerado suspeito. Falhou a tentativa de suspensão pelo ministro Edson Fachin e começou às 2 horas, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Fachin pediu ao presidente Luiz Fux que suspendesse o julgamento pela 2ª turma do STF, mas não foi atendido. A 2ª turma do STF impôs uma derrota ao ministro Edson Fachin e decidiu retomar na tarde desta terça-feira o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Fachin tentava tirar o processo de análise e chegou a pedir ao presidente do Supremo, Luiz Fux, uma decisão para adiar o julgamento, mas não foi atendido. Por 4-1, os ministros entenderam que o habeas corpus movido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ser analisado hoje. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, abriu seu voto com indignação. Que essa é a maior crise que já se abateu sobre a Justiça Federal do Brasil desde sua refundação. Mas nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo. Eu tenho certeza que hoje ele deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri. Eu tenho certeza que o Daniel deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri, porque eles sabem que eles cometeram erro. E eu sabia que eu não tinha cometido erro. Tá ok? Valeu. Boa noite, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.